Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje nós vamos continuar com o Dr. Joaquim Vasques. Muito obrigada por ter permanecido conosco. Prazer é todo meu, Patrícia. E nós vamos falar de um outro assunto, na verdade da área clínica mais ampla, que é a insônia. E como que ela acomete as pessoas, né, de diferentes formas. Então eu gostaria que você explicasse para nós como diagnosticar, né? Como identificar a insônia, né? Patrícia, eu gosto de dizer que o diagnóstico da insônia basicamente é o paciente que traz para o médico, né? Então, a insônia a gente vai definir como uma percepção subjetiva do paciente de uma qualidade ruim do sono, seja porque ele sente que demora muito a pegar no sono, ou porque acorda muito durante a noite, ou porque acorda muito antes do que ele gostaria de acordar, e que ele sente que esse déficit de sono prejudica as atividades do dia a dia dele. Então, ele se sente mais sonolento, sente que está sem foco, sente que o humor dele está pior por conta desse déficit de sono. Então, se o paciente chega para o médico ou o médico pergunta sobre o sono e ele traz essas informações, o diagnóstico está dado. E aí, a gente poderia falar de causas médicas e talvez clínicas e comportamentais da insônia, assim, o que causa a insônia? Então, é super importante quando a gente está abordando um paciente com insônia, a gente identificar se ele tem alguma comorbidade que claramente é a causa dessa insônia. Então, por exemplo, a gente está lidando com um paciente que tem essa queixa de insônia e ele está passando por um momento de agudização, por exemplo, de um transtorno bipolar, numa fase de mania. Então, aqui a gente abordaria, por exemplo, por essa comorbidade psiquiátrica. Uma outra coisa que a gente tem que procurar nesses pacientes é que, às vezes, a insônia vai ser a manifestação de outras coisas, como, por exemplo, o paciente, na grande maioria das vezes, que é um paciente obeso, pescoço curto e vem com uma queixa de insônia, mas que por trás é, por exemplo, um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, que o tratamento vai ser focar no tratamento da apneia do sono. Ou, por exemplo, um paciente que tem o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, que às vezes ele vai trazer só a queixa da insônia e se você não procura, você não chega nesse diagnóstico de pernas inquietas, que também tem um tratamento bem específico. Fora, por exemplo, medicação, a gente, reumatologista, prescreve muito glicocorticoide, prednisona, esse tipo de medicação. É verdade. E são coisas que atrapalham muito o sono do paciente. Então, muitas vezes vai ter uma condição médica ou alguma medicação por trás da insônia, mas muitas vezes a insônia vai ser uma entidade isolada, sem outras comorbidades. Eu acho que esse é o foco do que a gente vai conversar hoje aqui. Entendi. E também tem as mulheres na menopausa ou pós-menopausadas que sofrem, né, com insônia por causa das alterações hormonais. Sim, com certeza. Elas trazem essas queixas muito fortes até, né? E aí, como tratar? Uma vez que você descobriu a causa da insônia, a gente tem formas de tratar isso, farmacológicas, não farmacológicas. Como que funcionaria isso? Então, se a gente chega à conclusão de que o nosso paciente tem insônia e que ele não tem uma causa óbvia por trás, como uma doença psiquiátrica descompensada, um hipertireoidismo descompensado, uma medicação claramente culpada, vai ser super importante a gente entender o que está por trás dessa insônia para poder tratar. Então, por exemplo, uma noite sem sono é uma coisa que acontece basicamente na vida de todo mundo. Eu já tive, imagino que você já teve também. Véspera do vestibular, muito difícil. Tem épocas da vida que a gente, né, desloca muita energia para algumas coisas que. Então é natural que quando a gente está muito preocupado, por exemplo, com uma coisa, a gente tem dificuldade para dormir. O problema crônico começa quando? Quando aquela pessoa tem mecanismos de lidar com esses episódios gatilhos, né? Então, alguns episódios gatilhos que tiram o sono dele por uma noite, por uma semana, e ele tem mecanismos ruins de lidar com isso. É isso que causa a cronificação. Então, por exemplo, o que a gente tem que tentar na conversa com o paciente é identificar quais são esses mecanismos que cronificam a insônia e tentar tirar eles da rotina do paciente. Antes de pensar, por exemplo, em tratamento farmacológico, que na verdade é a última ferramenta que a gente vai usar. Então, alguns exemplos.
Imagina que o paciente tem um episódio agudo de insônia, porque vai ter uma entrevista de emprego. E aí ele fica muito preocupado com isso. Sente que vai piorar muito a funcionalidade dele no dia seguinte. Então, é o que a gente chama de catastrofização. Se o paciente tem um coping, se ele lida com a insônia de uma forma catastrofizante, a gente precisa, ou melhor, o psicoterapeuta precisa abordar com o paciente essa questão da catastrofização. Porque enquanto essa catastrofização estiver na jogada, é muito difícil que ele consiga dormir, porque ele já vai deitar preocupado. Uhum. Ou, por exemplo, um grande inimigo hoje, televisão. O paciente que tem televisão no quarto. Uhum. Em 2017, se eu não me engano, o presidente da Netflix, o que ele falou? Nosso maior competidor não é nenhuma outra empresa, nosso maior competidor é o sono. Porque se o paciente tem a televisão no quarto, ele vai ficar dividindo e ele teve alguma noite sem dormir, o que ele vai fazer para abordar? Eu vou ligar a televisão para esperar o sono vir. Uhum. E isso é péssimo para ele, porque ele vai estar sempre sendo estimulado pela tela, sempre gastando energia mental e o sono não vai vir. Uhum. Então, o tratamento da insônia começa por identificar alguns fatores comportamentais da vida, da rotina desse paciente, que possam ser mecanismos de defesa psicológicos ou hábitos da rotina que estão impedindo esse paciente de conseguir dormir bem. Entendi. E aí, queria também puxar um pouquinho o assunto para essas pessoas que trabalham muito no mundo corporativo, que tem uma carga de trabalho excessiva, não só no mundo corporativo, nos seus próprios negócios, né? Mas que tem uma carga de trabalho muito intensa e que isso gera uma ansiedade tamanha que vai desembocar ali nos episódios de insônia ou eventualmente a pessoa sofrer de insônia de forma crônica, né? E eu vejo isso muito nos pacientes que eu atendo, né? As queixas de qualidade de sono que no fim me prejudicam clinicamente, assim, no meu desfecho, na questão metabólica, né? Você vê alguma associação entre sono, alguma disfunção metabólica, obesidade, ganho de peso, assim, nos seus pacientes? Você consegue traçar alguma associação nesse Sim, campo? isso a gente consegue ver na nossa prática. Sim. E a gente também está resguardado por um corpo de evidência científica bem forte já sobre isso, né? Então, o paciente que cronicamente tem insônia, Uhum. isso está associado com ganho de peso, com pior controle glicêmico, então diabetes, com pressão alta. Uhum. Muitas vezes vai ser difícil conseguir dizer quem causou quem. Sim. Então é o que a gente chama de associação. É Certo. difícil a gente falar se foi a insônia que causou todo esse desarranjo metabólico ou se o paciente que tem esse desarranjo metabólico... É a causa e efeito, né? Exato. A gente não consegue estabelecer causa e efeito, Isso. mas consegue ver que ela se associa. Existe a associação, mas a gente não sabe exatamente quem causa quem. Então, acho que o caminho tem que tentar abordar as duas coisas. E aqui onde tem que ter a parceria do médico, nutricionista, psicólogo, porque se a gente achar que vai abordar só um ponto e deixar todo o resto correndo, provavelmente a gente não vai resolver o global. Então, por exemplo, para esse paciente que você trouxe, né, essa questão de muita ansiedade no dia a dia, tem que ter uma psicoterapia importante para dar ferramentas para esse paciente lidar com todo esse estresse. Mas, falando especificamente do sono, o que vai ser super importante? Imagina que essa pessoa está usando o celular até os 45 minutos do segundo tempo. Então, ele vai deitar na cama, leva o celular, ele está no celular vendo problema, está lendo e-mail, vendo o que ele vai ter de reunião, o que ele vai ter que conversar com o cliente, com o fornecedor. Então, uma das grandes questões na insônia é essa questão da tela. E isso é especialmente verdade para esse paciente que tem uma carga no dia a dia muito pesada. Porque se ele leva a tela para o quarto, que é para ser o local quase que sagrado de não trabalho, se ele leva, se essa área de trabalho invade o quarto dele, ele não tem paz naquele local, né? Então, aí, no caso, acho que... Essa, inclusive, seria a minha próxima pergunta. Como tratar a insônia farmacológica e comportamentalmente, assim, para a gente desvendar esse mistério. Né? Perfeito. Então, primeiro e mais importante, o comportamental. Tem um grande grupo de medidas que é o que a gente chama de higiene do sono. E isso vai ser a base para o nosso tratamento. Então, higiene do sono é basicamente tentar tirar da nossa rotina aquelas coisas que atrapalham muito o nosso sono.
Por exemplo, coisas que atrapalham o nosso sono, cafeína. Isso é sabido. Sim. Então, quando a gente olha para quanto tempo o corpo demora para metabolizar a cafeína, pelo menos umas 8, 10 horas. Então, a princípio, para um paciente com insônia, ele não deveria consumir café após o almoço. Então, o almoço seria o momento de marcar a última dose de cafeína dele do dia. E aqui tem algumas pegadinhas. Ele fala, eu não vou tomar café, mas vou tomar chá. E um monte de chá tem Com cafeína. Já vou tomar um chá para ajudar a relaxar. Chá verde. Um chá verde cheio de cafeína, um chá mate cheio de cafeína. Então, tem que ter muito cuidado também com chá. Refrigerante, que também tem cafeína. Álcool é outra coisa que, apesar de ele dar sono num primeiro momento, se você consumir ele próximo também ao horário de dormir, isso vai bagunçar toda a sua arquitetura do sono e, apesar de ele ser inicialmente depressor, lá no meio da madrugada ele tende a fazer você despertar. Então, álcool perto de dormir, evitar também. Cigarro é outra droga que pode ser estimulante, então, perto do horário de dormir, evitar. Sonecas durante o dia. Se você está gastando o seu sono durante o dia, você vai ter mais dificuldade para dormir durante a noite. Principalmente sonecas que duram aí pelo menos 1 hora. O exercício físico é para ser um aliado, mas se você joga esse exercício físico com uma intensidade alta, muito próximo do horário de dormir, também vai atrapalhar. Então, exercício físico, idealmente ali no máximo até 4, 6 horas antes da hora de deitar. E talvez o grande inimigo, tela. Então, meu Deus, isso. Tela é um desespero, né? Então, ó, se você está assistindo isso agora, perto da hora de dormir, desliga. Termina de assistir no dia seguinte. Termina de assistir amanhã de manhã, porque a tela perto do horário de dormir atrapalha muito. A gente, tanto no sentido cognitivo, que você tem que estar atento, como no sentido biológico. Então, é uma luz que está sinalizando para o teu corpo o quê? É de dia, é de dia. E aí você não vai conseguir ter o ciclo hormonal para conseguir dormir. E outra coisa é a relação com o quarto e com a cama. A cama só pode ser para dormir e para sexo. Nada fora isso. Porque se você traz trabalho, se você traz problema para a cama, você vai perder aquele lugar como um local de relaxamento e de descanso. Outra coisa super importante nessa parte comportamental, é muita coisa, mas já estou tentando terminar essa parte comportamental. É que se você deita e o sono não vem em 10, 20 minutos, cara, sai da cama. Não adianta você ficar lá olhando pro relógio, que também é outra coisa que não é para ter no quarto o relógio. Sim. Você só vai ficar mais e mais e mais ansioso. Deu 10, 20 minutos, não conseguiu dormir, levanta, vai para a sala, liga uma luz longe para você ficar numa penumbra, pega um livro, uma revista e vai ler. E aí só quando você tiver com sono e sentir que se você deitar, você vai conseguir dormir, é que você vai pro quarto e tenta dormir de novo. Antes disso, se você for deitar, você só vai se estressar mais. Entendi. Nossa, é super importante isso. E agora, assim, eu percebo na minha prática clínica alguns pacientes que usam medicações e algumas até bem contundentes para sono, né? E eu pergunto, tem risco da pessoa desenvolver uma certa dependência dessas medicações para dormir? A gente deveria se preocupar com isso? Então, isso é uma fonte de preocupação muito grande para a gente, né? Então, quando a gente fala de tratamento farmacológico na insônia, a gente vai desde medicações que são bem seguras e são, por exemplo, vendidas sem receita. Um grande exemplo que é bastante conhecido é a melatonina. Então, a melatonina, a vantagem dela é que ela é muito segura. Dificilmente você vai ter dependência ou algum problema de saúde por conta da melatonina. Por outro lado, ela não tem tanta evidência de benefício assim. Então, a gente percebe um tamanho de efeito pequeno na capacidade dela de induzir o sono, mas não é uma coisa tão robusta. O que mais vai trazer evidência de induzir o sono, aí são medicações que a gente fala mais fortes, vamos dizer assim. Só que junto disso, elas trazem mais efeito colateral. Então, por exemplo, aqui o grande grupo são os benzodiazepínicos ou as medicações que atuam no receptor de benzodiazepínico, mas não é exatamente o benzodiazepínico. Então, até o Zolpidem, né, que foi recentemente até com um controle mais rigoroso sobre essa medicação, sobre a prescrição dessa medicação, justamente porque antes a gente achava que é mais tranquilo do que o benzodiazepínico, que aí aqui entra o diazepam, esse tipo de medicação, mas que vai ter um perfil de efeito colateral muito semelhante. Então, por exemplo, o paciente tem mais risco de queda, se a gente está falando de uma população que é idosa, isso aqui é super importante, vai cair, vai fraturar o osso.
declínio cognitivo é mais acelerado, então o paciente vai ter mais dificuldade para se concentrar, mais dificuldade de memória se ele está usando cronicamente benzodiazepina ou zolpidem. Então, hoje, um grande desafio que, por exemplo, os psiquiatras enfrentam é como conseguir desprescrever do paciente que está usando essa medicação de forma crônica. Porque, lógico, se o paciente está num momento agudo de uma crise de ansiedade ou de um transtorno que está agudamente trazendo muita dificuldade para dormir, a gente pode e deve usar essas medicações. Mas no momento que o paciente só consegue, no longo prazo, dormir com isso, é onde fica o problema, e aí talvez seja o momento de procurar o psiquiatra para tentar buscar outras estratégias que permitam que desprescreva, que desmame até retirar dessas medicações. Sim, e acho que é muito importante as pessoas que eventualmente usam essa medicação de forma correta prestar muita atenção nessas atividades que requerem atenção, né? Na parte da manhã. Sim. Operador de máquina, né? Dirigir, então, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com isso, né? E... Bom, olha só, a gente também já está chegando quase no final, mas, né, é muito, como eu posso dizer, é tão interessante isso, eu quero ficar aqui mais tempo, né? Eu queria que você pensasse assim, que take-home message, que mensagem final a gente poderia deixar para o público que nos assiste sobre a prevenção e, eventualmente, a melhora da insônia? Você já deu muitas dicas aqui, né? Mas o que a gente tem que reforçar para as pessoas lá na ponta, para elas levarem para casa? Perfeito. Eu acho que, de resumo, que eu acho que a gente tem que tentar levar é lembrar que o dormir tem que ser uma coisa automática. Ok. Então, normalmente, quem mais sofre com insônia é quem mais se preocupa com a insônia. Então, se você ficar uma noite sem dormir, tá tudo bem, né? Então, é não levar para catastrofização. E eu acho que a segunda coisa que eu acho que, se o cara da Netflix fala que o inimigo é o sono, a gente tem que levar que a tela é o inimigo. Então, acho que tem que ter muito cuidado com tela. Então, antes de dormir, 2 horas antes de dormir, no quarto, nada de tela. Eu acho que se a gente consegue passar essas 2 mensagens, a gente já aborda aí 80% pelo menos aí dos Sim, dos isso é muito importante. A questão, inclusive para crianças e adolescentes, que a gente nem tocou nesse assunto. É um né? podcast só isso. É um podcast só para isso, que acho que a gente precisa pensar nisso. Então. Né? Então, muito obrigada pela sua presença, Joaquim. Obrigado você, Patrícia. Pela contribuição. Muito obrigada à Clínica Move pela realização, né, desse projeto. Muito obrigada a todos que nos assistem nas diferentes plataformas. A gente pede para que vocês gentilmente compartilhem, comentem, né, interajam conosco nas diferentes mídias sociais, YouTube, Spotify, o Apple, enfim, todos as principais agregadores de podcast, para que a gente consiga atingir mais pessoas com essas informações relevantes que colocamos aqui para vocês. Então, muito obrigada. Obrigado a todos vocês. E até o próximo episódio.